começando mais um Desperta Mais, nosso segundo episódio. Para você que já ouviu um não e decidiu não parar, nós estamos aqui com uma convidada muito especial hoje. Nós vamos falar hoje, o nosso tema é sobre fé e esperança e milagre. E sabe quem vai conduzir isso junto com a gente? Quem? O Espírito Santo. Mas ele é o convidado principal aqui. Mas ele trouxe uma convidada muito especial com a gente, Elisandra. Muito bem-vinda, Elisandra. Que prazer receber você aqui. A gente quer conhecer a sua história, o seu testemunho. Eu tenho certeza que muita gente que está assistindo a gente agora vai se conectar de alguma forma e vai ser transformada a partir do seu testemunho. Então, conta pra gente quem é você. Bom, falar rapidamente, resumidamente, né? Eu sou de uma família de 3 filhas, né? 3 mulheres. Eu sou a filha do meio. A minha mãe se converteu, eu tinha 5 anos e desde então fui para a igreja, frequentei escola bíblica, bonitinho. Aí chegou a fase da faculdade, eu fui um pouco rebelde, tive o meu momento aí de rebeldia fora da igreja, fiquei uns 10 anos fora da igreja. E aí, nesse período, eu conheci meu marido, o Charles, somos casados há 16 anos. Hoje, graças a Deus, estamos firmes na igreja, servimos na igreja, nos ministérios que o Senhor tem nos colocado, nos levantado. Tenho uma profissão, sou administradora de empresa, trabalho numa multinacional japonesa. E é isso, né? E eu queria que você começasse a contar um pouquinho do seu testemunho para a gente. Nós temos um objetivo aqui de, com o testemunho de mulheres normais, comuns, a gente consiga edificar a vida de outras mulheres. Então conta para a gente um pouquinho, Elisângela, no começo da sua caminhada. Teve algum momento que você se sentiu mais afastada de Deus ou que a sua fé estava um pouco abalada? Conta esse começo pra gente. Você se sentiu nesse lugar em algum momento? Eu, no processo de tentar engravidar, fazendo alguns exames e recebendo algumas negativas, eu falei, alguma coisa tá estranha aqui, eu não tô entendendo muito bem o que Deus tá querendo, né? E aí, por conselhos de amigas, eu falei, não, procura um outro médico, tenta de outra forma, faz outros exames. E aí eu fui tentando. E aí, em cada tentativa de um novo médico, de um novo exame, vinha uma dificuldade diferente. Eu falei, tem alguma coisa que não tá... Eu nunca achei que eu ia ter alguma dificuldade de engravidar, eu me sentia muito saudável, então... pensar nessa situação de não poder engravidar foi difícil a aceitação no início, né? De você falar, tem alguma coisa errada. Sim, pai, não tem. E aí, os exames constataram que, de fato, eu tinha mioma, eu tinha um útero retrovertido, tinha endometriose, pouca ovulação. Então, um conjunto de dificuldades que os médicos eram unânimes em falar, você só vai conseguir engravidar por fertilização. E aí aquilo foi uma bomba, né? Uma bomba. Eu falei, meu Deus, como assim? Né? E entender esse lugar é a dificuldade, né? E aí, tá bom, vamos nos tratar, vamos cuidar, fazer o que é necessário Mas aos poucos eu fui entendendo que de fato eu ia viver um milagre. E que não era só sobre fazer um tratamento e, né, fazer os exames, fiz uma videolaparoscopia, tudo o que eu podia fazer, que estava na minha mão, eu fiz. Foi por quanto tempo isso ali? Esse processo durou 7 anos, mais ou menos. 7? Nossa, foi 7 anos. Eu tive 2 abortos espontâneos, né? E no primeiro deles, eu nem sabia que estava grávida e tive um sangramento muito forte e fui ao médico. Ele falou, não, você teve uma gestação, mas que não evoluiu. E aí que me despertou para a maternidade. Eu falei, poxa vida, eu nem sabia. E eu estava e vamos tentar agora, vamos fazer acontecer. E aí veio todo esse processo da dificuldade de entender todos os problemas que eu tinha de saúde
todos os impedimentos para que, de fato, eu pudesse engravidar. E você falou sobre fé, né? Durante esses 7 anos, tem um despertar para a fé, mas eu acredito que durante esse tempo, em algum momento, você também questionou a presença de Deus, assim, o agir de Deus. Como é que foi isso? Entender esse processo, eu acho que é um grande desafio, né? Você entender onde você está, entender quem é o Deus que você serve, entender que não depende de você, né? Não está na sua mão. E aí é o confiar de verdade. Mas, sim, teve momentos difíceis na verdade, todos os meses, né? Quando vinham as regras e você entendia, falando, não, esse mês não deu certo, né? E aí, com o tempo, a fé, às vezes, enfraquece, né? Mas Deus é tão lindo, né? Sempre tinha uma amiga que via, não vai dar certo, continua, persevera. Alguém entregava uma palavra, alguém te abraçava, às vezes era só um abraço e aquilo te dava um fôlego para continuar. E a caminhada foi mais ou menos assim. E até que eu também decidi me posicionar, né? Então, eu acho que tem muito disso também. No milagre a gente também tem que se posicionar. E como é esse despertar para o posicionamento? Porque eu imagino que por 7 anos, 7 vezes 12, vocês podem fazer a conta para quem fez Kumon, são muitas negativas, né? São muitas. Mesmo que você tenha fé, mesmo que você já cresceu na igreja, já sabe quem é Deus, você já sabe quem você é em Deus, mas por que eu, né? Por quê? E aí, qual é esse momento que você destrava, assim, que você realmente desperta e fala, não, beleza, no teu tempo, é do teu jeito, aí Deus parece que vai trazendo pessoas para te manter firme no caminho. Como é que foi isso para você? Esse detalhe que realmente foi uma virada de chave? Eu não sei te precisar assim, exatamente o que aconteceu, mas como eu falei, né? Eu me posicionei e aí todos os meses que aconteciam, né, as regras, eu decidi profetizar. E aí quando via a regra, eu profetizava. Eu falava, eu continuo acreditando no meu milagre. Todos os meses eu falava isso. Eu continuo acreditando no meu milagre. Maravilhoso. E aí aconteceu na segunda gestação, que eu também acabei perdendo, não evoluiu. E aí eu senti, eu falei, Deus está agindo. E aí aquilo foi um choque quando não evoluiu e foi doloroso. Mas aí eu também entendi que eu estava no caminho. E aí eu falei, não, agora eu não vou abrir mão. Agora eu não vou abrir mão. E você tinha essa certeza sempre de que Deus faria? Eu tinha essa certeza sempre. Inclusive, por recomendação médica, né? Fazer a fertilização. Você passou por todos esses processos? Eu não cheguei a fazer a fertilização, porque na minha cabeça, eu não conseguia entender que eu ia testemunhar a grandeza e o milagre do Senhor fazendo uma fertilização. Para mim, isso era difícil. Não sou contra, deixar bem claro isso, né? Quem está tentando e tem as dificuldades, a medicina está aí para ajudar. A gente tem que usar o que a medicina pode fazer para nos ajudar. Mas na minha cabeça eu não conseguia falar, como é que eu vou falar que foi Deus que fez e eu vou fazer a fertilização? Essa conta não fechava. Eu falei, aquela fé inabalável ali de que a coisa ia acontecer e ia ser pelo Senhor, independente dele usar a medicina, né? Mas eu acho que a sua fé foi aquela fé que Deus vai fazer, e vai fazer da maneira natural de você. Não, e eu gosto desse posicionamento, assim, não. Eu vou te ajudar nesse milagre aí, Deus. Não vou fazer nenhum outro método aqui, não vou utilizar, eu tô com você. Para que a honra e a glória. Não, e esperar 7 anos, eu acho que durante esse tempo, provavelmente deve ter fortalecido você nesse posicionamento. Então, tudo coopera pro bem para aqueles que amam a Deus, né? Eu acho que tudo que acontece na nossa vida, a gente precisa começar a pensar. O que eu estou aprendendo, o que está gerando em mim, o que está fortalecendo em mim durante esse processo. Então, eu acredito que hoje existe uma fortaleza em você que ninguém pode vir e falar assim, isso eu não consigo. Respeita a minha história. E como que era durante todo esse processo? Porque não é sobre nós. Sim, né? sim. Mas a gente se posiciona e vê que Deus age, você fala, tem muito poder quando a gente se posiciona e realmente fala,
é com o Senhor, não é comigo. Não sou eu que vou fazer, é Ele que vai fazer. Então, entender que a gente tem um pai, né? E eu conheço o meu pai, eu sei o que ele pode fazer. Não, e quando foi a notícia? Eu quero detalhes, assim, ó. Eu quero viver isso com você. Só saber uma Vamos coisinha construir. antes. Como é que era a relação sua com seu marido? É porque você tem uma fé bem convicta. O seu marido também tinha essa fé? Ou em algum momento você precisava resgatar ele e lembrar o Deus que vocês serviam? Essa é uma boa pergunta e eu acho que isso fez toda a diferença na caminhada, né? Demorou um pouco para ele entender, demorou um pouco para ele também andar nesse mesmo compasso de fé, né? E tudo bem, cada um tem um jeito, a gente também tem que saber respeitar as diferenças e o time de cada um, né? É diferente. Então a gente, diversas vezes ele falou, vamos adotar uma criança, vamos tentar fazer diferente, porque ele via o quanto eu sofria, e eu entendo isso, assim, dele se preocupar em tentar aliviar uma situação, eu entendo isso, mas ao mesmo tempo foi também um trabalhar na vida dele diferente para ele também entender que fala, não, Deus vai fazer. Então, foi depois da segunda gestação que não evoluiu, que ele entendeu de fato que ia acontecer. Ele falou, não, agora vamos junto, agora eu acredito, vamos. E depois da segunda gestação que eu perdi, demorou 1 ano mais ou menos para eu engravidar mesmo de verdade, assim, deu tudo certo. Mas foi realmente uma construção nessa caminhada dele também entender que nós precisávamos estar alinhados nesse propósito. Vai tratando todo mundo, né? Vai, todo mundo. Todo mundo da família é tratado debaixo de um único propósito. Exatamente, porque a gente entende que o casal, a gente costuma falar, casal é uma só carne, né? Todo mundo costuma usar E de fato essa frase, né? E Deus, quando olha o casal, ele não olha a Elisandra separada do Charles, ele olha os dois juntos. Então não tem como ele ordenar a bênção sem ter essa unidade, né? A gente precisa estar caminhando junto, no mesmo propósito, na mesma direção. E aí sim, a bênção acontece. Eu entendo dessa forma. Eu tô ansiosa aqui, tô só esperando o momento certo. Vou até dar uma descansada aqui. Respira fundo, pega o fôlego e continua. E aí em novembro, num período também bem difícil da família, a minha mãe estava bem doente, acamada, uma mulher assim, super forte, super trabalhadora, e os últimos meses foi bem doloroso assim, para ela estava de cama, bem frágil. E aí veio a notícia da gravidez, glória a Deus por isso, em novembro de 2017, dia 1º de novembro de 2017, veio o teste positivo, e eu compartilhei com ela estava bem doentinha, e aí a gente entende que Deus é perfeito em tudo que faz, né? 20 dias depois, ela foi morar no céu com o Senhor, e foi assim, doloroso, né? Minha mãe é uma mulher muito marcante, assim, minha mãe era uma mulher muito presente, mas Deus é tão lindo que Ele nos presenteou com o João Pedro, para não substituir, mas para trazer uma alegria para a família, num momento de dor, e a família toda, todo mundo orava, todo mundo buscando por esse milagre, então foi tudo no tempo dele, tudo perfeito, assim. Inclusive, sua mãe pôde participar dessa alegria com você. Ela ficou sabendo. Deus é tão perfeito nas coisas que Ele permitiu que a sua mãe estivesse lá para comemorar a notícia com você. Sim. Ele é Deus de detalhes ali, não é? É isso. E amiga, você viu o número que estava envolvido aqui na promessa de Deus? O 7. Gente, o 7 é o 7. O 7 é o 7. É o Não 7, é? gente. Perfeição. É o número da perfeição de Deus. Deus E faz- Ele é Deus de detalhes. No tempo dele, né? É isso, acho que essa é um pouco da mensagem central, né? Tudo tem o seu tempo para ser cumprido. Tudo já está escrito, né? Ele já te conhecia desde o ventre da sua mãe. Então isso já fazia parte da sua jornada. Sim.
E o quanto a gente está disposto a seguir o fluxo. O quanto a gente está disposto a falar, tá bom, você sabe mais que eu, né? Deixa eu aqui ouvir um pouquinho mais e ser obediente, para que a gente viva o extraordinário de Deus, né, Eli? É isso aí. Eu esqueci de comentar um detalhe importante de toda essa trajetória. Eu engravidei com 43 anos. Olha, Com todas essas dificuldades. Foi uma gravidez natural, não fiz fertilização. Eu trabalhei a gravidez inteira, não tive nenhum problema de saúde. Eu só tive parto natural porque ele estava sentado, mas de resto foi tudo tranquilo. O João Pedro é um menino super saudável, super alegre. Quem conhece sabe, fala, é Deus. é no tempo perfeito. Não tem como explicar. Não, a gente adora esses testemunhos, porque não tem como dizer, mas também ela fez um tratamento. Não, é para honra e glória dele, né? Para única glória dele. E fortalece muito a nossa fé, né? Com certeza também vai fortalecer a fé de quem está assistindo, porque se foi prometido para você, vai acontecer. Amém. E é no tempo certo, é do jeito certo. E eu tenho certeza que a felicidade e a alegria que você viveu no tempo certo foi muito melhor do que se fosse viver anteriormente fora desse tempo, né? Então Deus tratou muito o seu coração, do seu esposo. Vocês entraram em sinergia nessa caminhada para que vocês pudessem viver esse tempo na hora certa. É isso. Na Bíblia já diz, né, que tem o tempo certo para todas as coisas. Exato. E no tempo dele acontece. Não adianta a gente lutar contra. Não adianta a gente forçar a barra. A gente tem que fazer a nossa parte, mas o milagre é dele. É isso. O milagre da vida. Eli, o que você falaria, de repente, para alguém que está passando por esse processo e durante 7 anos, poxa, são 7 anos, né? Talvez alguém que esteja assistindo está num momento de, eu desisto, não é para mim, né? O que você diria? Vou até pedir para você olhar para aquela câmera e trazer uma palavra de conforto para essa pessoa, para que ela também, num próximo momento, esteja aqui com a gente, testemunhando. Testemunhando o seu milagre. Eu creio e eu costumo falar que a gente fala muito, né? Eu confio em Deus, eu confio em Deus. E eu costumo dizer que confiar também é esperar. A gente não gosta muito, né, dessa palavra esperar. Mas quando eu entendo, eu espero, eu confio. Então, por mais que possa estar demorando a acontecer, não é que Deus não está fazendo, não é que Deus não está agindo. No céu já aconteceu. Então, quando a gente entende isso, fica mais fácil. Vale a pena esperar, vale a pena confiar, porque Deus está fazendo. É isso, maravilhoso! Ni, deixa eu te perguntar uma coisa. Deixa eu te dar a mãozinha. Durante todo esse processo, teve algum versículo que marcou o teu coração, que te sustentou ali no momento difícil? Aquele em que você se apoiava e que falava diretamente no seu coração? Eu tenho Jeremias 29:11, que fala assim, é o Senhor falando, né? Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Receba! Maravilhoso! Eu recebo todos os dias esse versículo, gente. E fala se não é exatamente isso. Eu é que sei. É ele. Não sou eu, não é você. E isso é conhecimento. Conhecereis a verdade vos libertará. A resposta toda está na Bíblia. Maravilhosa. Para a gente encerrar aqui, lá em cima, Eli. Qual é o louvor ou a música que te carregou nesse processo que você quer encerrar o quadro com a gente hoje? Ele era... Às vezes doía quando eu ouvia, mas ao mesmo tempo ele também me fortalecia, que é o Deus de promessa do Trazendo a Arca, e aquela parte que fala assim, posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim, seus planos não podem ser frustrados. É sobre isso, né? Quando a gente conhece o Deus que a gente serve, e entende que os planos deles são melhores do que os nossos, os pensamentos deles são maiores do que os nossos, não tem como ser frustrado, não tem como não dar certo, vai dar certo. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim, seus planos não podem ser
frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. E nós queremos agradecer os nossos patrocinadores oficiais. Gente, olha isso aqui, não dá uma vontade de dormir? Não dá, desperta. Bem, Tati, muito obrigada pelos pijamas de hoje. A gente tá tão acolhida aqui, muito obrigada. E tem mais uma patrocinadora com a gente. Quem que é, Mi? Olha aqui, ó. Ô, câmera, chega mais. Ah, não, pera que tem um pouco de cabelo. Ó, presta atenção. Da Mel Monteiro. Segue ela nas redes sociais. Um brinquinho, um colarzinho, gente, muda todo o visual. Olha aqui, olha cá. Eu me sinto despertada, e você? Eu me sinto muito esperta. Mel Monteiro, gente, segue ela nas redes sociais, vocês vão amar. Gente, que chuva de fé aqui. Não, Se você saiu desse episódio com a fé pequenininha, te dou 2 tapas, né, Mi? Eu dou o terceiro. Gente, que essa palavra tenha chegado nas pessoas que precisavam escutar sobre isso. Que tenha sido um derramar na sua vida. A gente agradece a Eli pelo testemunho incrível, porque isso edifica outras mulheres, Eli. E o testemunho a gente sabe que é para edificar a vida de outras pessoas. Então, se você está passando e se identificou agora com o testemunho dela, saiba que tem um Deus, que tem o tempo nas mãos e Ele faz tudo no momento exato, nada chega atrasado, tudo tem propósito. Ele te ama e Ele te formou lá no ventre da tua mãe, com a tua vida já escrita. E aí Ele está aqui para provar para a gente que Deus é unânime, toda a honra e toda a glória é dele, não é nosso, não é Ele. Amém. Eu te agradeço hoje pela sua visita aqui. E feliz, né? Eu acho que essa é a palavra. Felicidade. Felicidade de poder ouvir as promessas de Deus sendo cumpridas na sua vida. Assim como a gente vivenciou, acredito que você que também está nos assistindo, se ainda não vivenciou, você está prestes a viver um testemunho em Deus. Multiplica esse conteúdo, multiplica, porque se tocou em você, vai tocar em outras mulheres. Curte, compartilha, a gente está em todas as plataformas. E vamos pro 3º episódio. Glória a Deus. Muito obrigada, Eli. Obrigada, Eli. Deus abençoe todo mundo. Até o próximo episódio. Valeu. Tchau, tchau.